Aliás, eu não sei mais o que, eventualmente, o Caio poderia dizer contra o Supremo, porque ele não tem a liberdade de dizer aqui. Claro, isso aqui é liberdade de expressão. Ah, mas aonde está escrito que pode tirar as pessoas? Está numa figura que, da teoria geral do direito, o direito constitucional a gente estuda, que é o abuso de direito. A gente aprende, ao estudar a Constituição, que todo direito tem limites. A liberdade de expressão tem limites. Porque senão... Antes de colocar o vídeo aqui para vocês, rapaziada, eu vou pedir para quem não é inscrito, para quem não segue o perfil, comece a seguir o perfil, já curte, comenta e compartilha. Que é para o algoritmo começar a entender que o nosso conteúdo é relevante, que você gosta do nosso conteúdo, e começar a notificar as entregas dos vídeos para você que gosta, tá bom? Então, se você curtiu o nosso conteúdo, não esquece de deixar a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Bora pro vídeo. A pressão por anistia aumenta a crise institucional? Boa noite. Olá, Basília. Olá, Caio, no primeiro lugar, como sempre, minha fraterna discordância do Caio. Tivéssemos nós vivendo uma ditadura do Supremo Tribunal Federal e esse grande debate teria sido já tirado do ar há algum tempo. O Caio não teria liberdade de falar corretamente as críticas que ele acha que devem ser feitas ao Supremo. Ou seja, na época da ditadura, quando alguém tinha alguma crítica a fazer, apareciam lá receitas de bolo. Então, no dia de hoje, estaria eu falando e do lado do Caio aparecendo receitas de bolo para preencher o quadro do grande debate. Ou seja, nós não vivemos uma ditadura do judiciário. Eu posso ter discordâncias, às vezes tenho de algumas decisões, concordâncias, mas não é uma ditadura. Repito, senão não estaríamos tendo a liberdade de poder debater esse tema como nós estamos debatendo. Vamos pegar a ditadura de 64, que foi defendida e sempre foi defendida por Jair Bolsonaro. As maiores redes de televisão não podiam falar o que queriam. Os principais jornais foram empastelados, como a Folha de São Paulo. Isso é ditadura. Claro. Aliás, eu não sei mais o que, eventualmente, o Caio poderia dizer contra o Supremo, porque ele não tem a liberdade de dizer aqui. Claro, isso aqui é liberdade de expressão. Ah, mas aonde está escrito que pode tirar as pessoas? Está numa figura que, da teoria geral do direito, o direito constitucional a gente estuda, que é o abuso de direito. A gente aprende, ao estudar a Constituição, que todo direito tem limites. A liberdade de expressão tem limites. Porque senão eu poderia caluniar, difamar, injuriar. Não, não posso. A liberdade de expressão, como qualquer direito, não é absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Sabe por quê? Porque eu, por exemplo, posso matar em legítima defesa. Não há direitos absolutos. E é daí que se tira, de uma noção básica, primária, principiológica, dos chamados Estados de Direito. Mas eu, vendo a minha vida profissional, eu não me recordo, são pouquíssimos os casos, em que pessoas se dizem, olha, eu cometi esse ato ilícito. São poucos, muito poucos. A maior parte culpa os outros. A culpa é do juiz que me condenou indevidamente. A culpa é do advogado que me defendeu mal. A culpa é da testemunha que mentiu. São poucos aqueles que estão hoje nos presídios brasileiros que dizem, não, eu realmente cometi um delito. E essa situação é da vida, nós temos que entender como ela é. Imaginar que as pessoas que tentaram um golpe de Estado dissessem, eu cometi um golpe de Estado porque eu defendi o golpe de Estado a minha vida inteira, eu defendi tortura e estava apenas colocando em execução aquilo que eu sempre quis, imaginar algo pueril. Ou seja, as pessoas vão se defender sempre. E a culpa é do outro. Concebem até conspirações, todos conspiram. Inclusive os dois periódicos que foram mencionados pelo Caio, colocaram editoriais e linhas dizendo houve tentativa de golpe. Ou seja, isso é muito claro. É óbvio que a pessoa não vai reconhecer isso nunca. Ou você acha que o senhor Jair Bolsonaro e outros daqueles que comandaram tudo aquilo dizendo, não, nós realmente nos articulamos para fazer um golpe. Não, era uma aplicação da Constituição, era um decreto que no começo... Veja, a história do decreto é fabulosa. Esse decreto inicialmente não existia, o ministro Anderson disse que era para jogar no lixo, depois já apareceu na mesa de Jair Bolsonaro, mas não, quem deixou lá não sabe, Jair Bolsonaro, eu mandei imprimir para ler. Ora, francamente, isso parece claro que foi discutido abertamente, ele chamou os comandantes militares para verificar se decretaria aquilo que ele chama de uma intervenção, um estado de defesa, um estado de sítio, ou qualquer coisa que não teria base constitucional alguma para aquele momento. Isso é pretexto. Todo golpe de Estado envolve pretextos. Todo golpe de Estado envolve criações ficcionais que justificam ou que tentam justificar a tentativa que fazem de eliminar com a democracia. Ou espera-se que no golpe de Estado eu não tente utilizar um subterfúgio para dizer o porquê faço. Golpe de Estado que foram tentados porque havia uma sublevação em curso. Mentira, criaram a história. Este golpe de Estado específico que se tentava dar, criava-se uma figura, não, as Forças Armadas têm que intervir no Estado de Direito porque os poderes estão passando dos limites. Francamente, que Estado de Direito é esse em que as Forças Armadas podem intervir? Isso, mesmo que estivesse escrito no 142, se estivesse escrito, contrariaria os princípios do Estado de Direito. Claro, as Forças Armadas são órgãos subalternos ao Poder Executivo e subalternos ao Estado brasileiro. Eles não estão acima dos poderes. Tudo isto que é dito é uma maneira de dizer, olha, eu não sou culpado. O mundo conspira contra mim. Polícia Federal conspirou contra mim, MP, todos conspiram. Cabe a nós olharmos a realidade e vermos como ela é. Ninguém se assume como culpado e as ficções na defesa são sempre frequentes. Na minha visão pessoal de mundo, na minha visão moral de mundo, eu acho que nós temos que fazer a coisa certa porque ela é certa. Não há dúvida que existe a violação de direitos e garantias fundamentais patrocinada pela justiça brasileira. Ao contrário do que disse o Dr. Zé Eduardo Cardoso, e aqui a minha fraterna discordância, nesse caso eu tenho o que a sua corrente chama de lugar de fala para dizer isso, eu não tenho a liberdade de criticar o STF como eu gostaria. E digo por quê. Tem 400 críticos do STF, Dr. Zé Eduardo, que estão com suas redes sociais bloqueadas. Alguns empresários tiveram as suas redes e contas bancárias bloqueadas simplesmente por participar de um grupo de WhatsApp, que a gente sabe, deveria ser algo inviolável. Então, entre as pessoas que estão censuradas no país, há parlamentares que têm imunidade parlamentar e também jornalistas, que deveriam ser agraciados aí com toda a questão da liberdade de imprensa. Os dois maiores periódicos do país, os mais tradicionais, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, reconhecem que há censura no Brasil. Se há censura, há violação da Constituição. A Folha chegou a publicar um editorial dizendo a censura sobre Alexandre de Moraes tem de acabar.
fala que o Alexandre de Moraes reinstituiu a censura prévia no Brasil, que isso é um instrumento autoritário. Recentemente, o Estado de São Paulo publicou um editorial intitulado Isso Não É Justiça, falando das arbitrariedades, da desproporcionalidade da pena. Então, não há dúvida que nós vivemos sob um juízo de exceção. A diferença, doutor Zé Eduardo, é que não necessariamente ele impacta a mim e a você, mas a centenas de pessoas, milhares de pessoas, na verdade, e outras dezenas de milhares de familiares que estão sendo diretamente impactados por isso. E a gente percebe muito da censura na censura velada. Dou um exemplo. O maior abaixo-assinado da história política do Brasil é o abaixo-assinado pela análise dos pedidos de impeachment em desfavor ao ministro Alexandre de Moraes. Amealhou quase 5 milhões de assinaturas. É um dos 10 maiores abaixo-assinados da humanidade, doutor Zé Eduardo. Sabe quantos veículos da imprensa tradicional noticiaram esse fato? Nenhum. Quantas emissoras de televisão noticiaram esse fato? Nenhuma. Por que será isso? Será que não é um fato irrelevante? Não é algo que merece notícia? Então, fica aí o questionamento. Será que as pessoas sentem liberdade para poderem fazer as suas críticas? Será que, se eu não tivesse amparado por um contrato de exclusividade com a maior rede de notícias do mundo, eu teria a pouca liberdade que eu ainda tenho para fazer críticas muito similares a pessoas que, quando expuseram a sua opinião, foram censurados? E eu desafio qualquer pessoa a vir aqui me mostrar onde está na legislação brasileira a autorização para essas sanções de mordaça, a autorização para que uma pessoa, por manifestar uma opinião, ainda que seja, inclusive, uma fala não verdadeira, onde está escrito que você pode remover as contas e os perfis dessa pessoa? A corrupção, aliás, a Constituição, olha só, eu tô falho, a Constituição, ela garante a liberdade de expressão vedado ao anonimato. Se a pessoa está lá identificada, ela responde pelo que ela fala. Ela nunca pode ter restringido o seu direito de falar, muito menos o seu direito de falar publicamente. Será que ninguém vai fazer um questionamento de por que os réus que são atacados publicamente não podem se defender publicamente? Será que a advocacia brasileira não vai se levantar contra isso? Então, uma flagrante violação da liberdade de expressão. Então, o estado das coisas aqui, ele é péssimo. E toda essa mobilização de centenas de milhares de pessoas indo às ruas pela anistia contra os perseguidos do 8 de janeiro, é isso. É apenas o sintoma da crise e não a sua causa, como fez parecer aí o presidente da Câmara Federal. Em outras palavras, se puder colocar isso como uma metáfora, ir contra a anistia é como tentar baixar a febre sem curar a infecção. Então, qual seria a infecção propriamente dita? Qual seria a causa dessa crise que está, por assim dizer, adoecendo a nossa democracia? A origem de todo o mal-estar, a origem de todo esse mal-estar institucional é a reação autoritária do Supremo Tribunal Federal aos seus críticos. Eu posso dar vários exemplos aqui de coisas que vêm acontecendo ao longo dos últimos anos e que foram amplamente noticiadas pela imprensa, até de forma, ao meu ver, equivocadamente naturalizada. Então, vamos citar alguns exemplos. Eu fiz até uma listinha aqui. O STF não gostou de uma notícia, ele vai lá e censura a matéria. O STF não gostou do que um entrevistado disse, ele vai e censura a entrevista. O STF não gosta da opinião de uma revista, então ele manda os seus assessores usarem a criatividade, né, a gente lembra desse episódio, para investigar esse órgão de imprensa. O STF não gosta da opinião de um influenciador, ele suspende a sua conta na rede social. O STF não gosta da opinião de um parlamentar, né, então ele viola a imunidade e prende o parlamentar alegando flagrante. O STF não gosta da opinião de um empresário, ele vai e bloqueia as contas bancárias desse empresário. O STF não gosta de um parecer da Procuradoria-Geral da República, ele simplesmente ignora o Ministério Público. O STF não gosta de um projeto de lei, como nós estamos vendo, no caso da anistia, e ele faz pressão sobre o Congresso. O STF, né, esse se tornou o grande símbolo dessas manifestações, né, não gosta de uma frase escrita com batom numa estátua e trata uma manifestante como se ela fosse uma criminosa, perigosa, né, e já condenada. O STF não gosta de um candidato, aí vem o TSE, né, essencialmente composto pelo STF, e torna esse candidato inelegível por causa de uma reunião com embaixadores e críticas aí ao sistema eleitoral. E, finalmente, mesmo quando a gente tem um ministro do STF como suposta vítima de um caso, é ele que vai investigar e julgar todo esse procedimento. Então, pessoal, quando a sociedade ela tem essa percepção, né, de que os juízes não estão seguindo a lei e não estão sendo imparciais, aí instala-se uma crise de legitimidade e também uma crise de credibilidade. É isso que a gente viu divulgado aí na manchete do Poder 360 ano passado. Eu já trouxe essa notícia só para amarrar, Basília. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Então, como eu disse anteriormente, esse clamor público pela anistia, ele é só o sintoma da crise. A causa dessa crise é o autoritarismo, a meu ver, inconstitucional do Supremo Tribunal Federal.